Esse aqui é o maior calcanhar de Aquiles do ateísmo. Fala aí pessoal, sou o Pedro da conta do Conhecendo a Bíblia. E todo cristão sabe que numa discussão com ateus vai ter argumentos bons dos dois lados, tanto do lado do cristão quanto do lado do ateu. Geralmente o que o ateu costuma questionar é sobre a essência de Jesus, a veracidade da Bíblia, coisas que estão na Bíblia mas não tem outros registros históricos confirmando. Mas o calcanhar de Aquiles do ateu, o pior tipo de argumento que um ateu pode mandar, é o argumento de cunho moral. Ou seja, aquele tipo de argumento que vai dizer que Deus é mau porque ele fez tal coisa, o povo de Israel era mau porque eles fizeram tal coisa no Antigo Testamento, ou que cristãos são maus no geral porque eles fazem tal tipo de coisa e têm tal tipo de doutrina. Mas tem um grande problema com esse tipo de argumentação porque o ateísmo não tem um senso de moral objetivo. Eles não propõem moralidade objetiva, inclusive questionam quem propõe moralidade objetiva. Significa que para o ateu não existe certo e errado absoluto. E para alguém que não acredita em certo e errado absoluto, tá muito fácil ficar julgando o comportamento dos outros, não tá não? O ateu pode dizer que a moralidade dele é baseada no senso comum, mas tem um grande problema nisso aí. O senso comum é subjetivo, temporal e local. Significa que ele vai variar de sujeito para sujeito, ele faz parte de um grupo específico, de um local específico e numa época específica. Ele não pode ser utilizado para julgar coisas que aconteceram num tempo antigo em outra sociedade distante da nossa. Porque afinal de contas não faria sentido nenhum, seria um julgamento retroativo. Como é que um viking de 1000 anos atrás teria a obrigação de acreditar no que o brasileiro do século XXI acredita? E pior ainda fica quando eles dizem que Deus é mau porque ele fez tal coisa. Será que Deus, o Senhor eterno do universo, tem a obrigação de concordar com o senso comum do brasileiro médio CLT do século XXI? Uma outra cartada que os ateus costumam mandar é a Constituição, ou a lei em geral, né? Só que a lei também é igualmente subjetiva, talvez até mais subjetiva do que o senso comum, porque ela muda, ela varia de época para época. A gente tem que lembrar que tipo de coisa que a legislação apoiava há 200 anos atrás, né, gente? Não preciso nem falar. Diferentemente, as religiões propõem verdades absolutas, elas propõem senso de moral objetivo. Estejam elas corretas ou não, elas propõem esse senso e, portanto, elas julgam todos os comportamentos de todos os tempos baseado no senso que elas propõem. E mesmo que o ateu diga que o senso moral da religião também é subjetivo, ele se propõe como objetivo. E aí você teria que discutir não se aquele senso é ou não é objetivo, mas se a religião está ou não está correta, se ela é ou não é plausível. O ateísmo, por sua vez, não propõe nenhum tipo de moralidade objetiva. Mesmo assim, ele quer julgar todo mundo com base no senso de moral dele que ele inventou na cabeça dele, baseado completamente numa opinião. E por mais que os ateus não acreditem em moralidade absoluta, eles são os maiores moralistas petulantes que existem. Tudo para eles tá errado. Ensinar os filhos a religião tá errado, falar que certa coisa é pecado tá errado, para eles virou pecado falar que pecado é pecado. Alguns ateus têm mais restrições do que algumas religiões, se você quer saber. Tudo para esses caras tá errado, mesmo que eles nem acreditem em certo e errado absoluto. Tem que lembrar que pra eles a gente é só um bando de macaco que aprendeu a vestir roupa. Então sempre que o ateu vier dar cartada da moralidade, você pergunta, de acordo com qual padrão? Porque certamente